Esse vídeo é uma pesquisa com a audiência PowerLink Bike. Como vocês sabem, 90% do conteúdo desse canal é feito no calor da emoção, o que faz com que os conteúdos nem sempre eles estejam envoltos por uma reflexão profunda no assunto, o que pode sugerir um pouco de descuido, mas de forma alguma é descuido, é simplesmente uma forma de ser um convite para que a gente possa conversar sobre determinados aspectos. E hoje é muito mais uma pesquisa do que um vídeo de exposição apenas. Eu gostaria de saber o seguinte: a gente vai comentar sobre o Mr. Berinjela, e vocês já vão saber qual que é a história do Mr. Berinjela, que é essa foto que vocês estão vendo, mas antes eu não poderia deixar de tocar. Dia 24 de janeiro de 2022, o Egan Bernal está lá na Colômbia e sofreu um acidente hoje. Não sei detalhes do acidente, mas a princípio parece que está tudo bem em relação à integridade física dele no aspecto risco de vida, mas eu espero que isso se estenda também para a preservação do calendário dele, ou seja, que não tenha acontecido nada que coloque a vida dele em risco, mas também que não tenha acontecido nada que impeça com que ele continue o programa de treinamento dele, o que seria algo extremamente desejável. O fato de ter acontecido esse acidente, e a gente pode acompanhar na página do Instagram pessoal dele, que ele tem treinado na Colômbia. Eu fui na Colômbia, super recomendo que vocês visitem, coloquem na lista de desejo pedalar na Colômbia. Alguns dias atrás ele estava pedalando na Colômbia, se eu não me engano com Castroviejo, como vocês estão percebendo, um dia chuvoso, eles estão subindo, vai ter uma carreta, um caminhão branco descendo, daí um carro vai ultrapassar os ciclistas, daí para não bater de frente com o caminhão, dá uma fechada, daí eles xingam, pô, o que vocês estão fazendo, e etc. Qual que é o convite, antes de falar do Mr. Berinjela, qual que é o convite de reflexão? Primeiro, aumentou e muito o número de pessoas pedalando na estrada. Eu gostaria de criar uma distinção. Eu não quero falar sobre a questão legal, os direitos ou não de pedalar na estrada, quais devem ser as punições para os ciclistas ou para os carros. Da mesma forma que, se a gente for falar, por exemplo, sobre o direito que a gente tem de andar na rua, com boné, relógio, carro e etc., e não ser roubado. Uma coisa é trabalhar com que as leis, as seguranças, as políticas de segurança pública, elas sejam melhoradas. Isso é algo que tem que ser feito, a gente tem que continuar fazendo, mas existe algo que você pode fazer ou que a gente faz normalmente no dia a dia. Ou seja, isso quer dizer que se você tem que ir até algum lugar, né, e você sabe que naquele lugar a chance de você ser assaltado é muito grande, né, por mais absurdo que seja, o que você faz? Você tira o relógio, você vai com uma roupa mais simples, você não leva o dinheiro, você tem o seu mecanismo de defesa. Qual que é o convite de reflexão? Ou, na verdade, eu gostaria de saber qual que é a opinião de vocês. Aumentou muito o número de pessoas pedalando na estrada. A minha pergunta é, se vocês acham que essas pessoas elas estão usando o mesmo raciocínio de que quando elas vão num lugar perigoso, né, se elas estão usando esse mesmo raciocínio quando elas decidem ir pedalar na estrada. Porque o que eu observo é que a estrada é um lugar extremamente perigoso. Sempre foi. Não estou falando de carro, não estou falando de bicicleta, eu estou falando de carro. Tem várias pessoas que não dirigem de madrugada, tem várias pessoas que não dirigem na chuva, tem várias pessoas que não dirigem durante o feriado, tem várias pessoas que não dirigem em determinadas estradas porque é perigoso. Isso porque elas estão dentro do carro com cinto de segurança e airbag. E dá a impressão que no mundo da bike o que está acontecendo é que as pessoas estão contando muito com alguma coisa e elas não estão mais contando com a própria reflexão, que é: estou numa bicicleta, numa estrada, onde minha velocidade média é 30, 40 km por hora. Os carros estão passando a 100, 120 por hora. Buraco, falta de visibilidade, carros em mau estado, conduta inadequada ou adequada dos ciclistas. Eu falei assim, eu quero estar nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente seguro? Porque eu acho que tem pessoas que estão assumindo mais risco, a pessoa individualmente. Tem pessoas que estão assumindo mais riscos na bicicleta do que elas assumiriam em um carro, com cinto de segurança e o airbag. Então a minha pergunta para vocês, que não está relacionada às leis, está relacionado
a algo que você pode fazer, que é avaliar os riscos da situação, da realidade naquele momento e tentar e decidir se você vai se expor ou não para aquele determinado risco. Porque eu acho que o esporte e a galera da bike é tão contagiante. Pessoas que pedalam há muito mais tempo, elas já escutaram histórias, já viram muita coisa acontecer e talvez essas pessoas tenham um pouco mais de consciência dos riscos que elas estão assumindo. Qual que é o paralelo que eu gostaria de fazer? Eu não sou um cara do surf, então quem é do surf pode colocar. Sabe aquela praia, aquela onda perfeita, linda, né? Lisinha, não sei o que o cara vai... Só que daí conforme a onda vai andando, não sei qual que é o melhor termo, começam a aparecer os corais embaixo, né? A impressão que dá é o seguinte, que enquanto você não está na onda, quando você está lá na arrebentação ou na praia, você não vê os corais, né? Só que daí quando você tá na prancha, que você começa a ver o coral, você fala assim, se eu soubesse que era perigoso assim, eu nem estaria aqui. O que eu quero dizer com isso? A galera que é do surf das antigas, os caras sabem os riscos que eles estão assumindo e aqueles caras que realmente sabem, são os caras que provavelmente estão dispostos a assumir esse risco e que sabem lidar com esses riscos. Saber lidar com os riscos não quer dizer anular os riscos. Quer dizer que se acontecer algo, ele vai falar assim, eu estaria aqui de qualquer forma. Agora, a grande maioria, o Samuca, o primeiro coral que eu vi, você falou, o que eu estou fazendo aqui? Porque se eu me machucar aqui, como que eu vou pedalar? Entendeu? Porque eu tenho outras coisas que são mais importantes do que aquilo. Então, é apenas um convite para a reflexão desse aspecto. Porque da ciclovia isolada, que foi desenhada para bicicleta, a estrada é um espectro extremamente distante, né? E a avaliação se vale a pena ou não estar na ciclovia, a estrada, entre a ciclovia e a estrada tem vários, né? Tem a rua do bairro, tem a avenida do bairro, tem a via principal do bairro e assim vai até chegar na estrada, que eu acho que a estrada é o lugar talvez onde exista mais risco. Então é apenas um convite para que as pessoas reflitam um pouco sobre isso, certo? Em relação ao Mr. Berinjela, Luke Rowe. Luke Rowe pode ser considerado um cara autêntico, um cara polêmico, um cara bocudo, mas de qualquer forma ele é um ótimo atleta. O último post polêmico foi durante ou após o Paris-Roubaix, que ele se envolveu ou causou o acidente no Paris-Roubaix. As pessoas foram nas mídias sociais dele e destruíram ele, dizendo que ele não deveria ter feito o que ele fez. E ele não teve dúvida em ir nas mídias sociais, principalmente no Twitter dele, e literalmente mandar todo mundo para aquele lugar. Esse episódio foi o último mais polêmico. Agora, a foto do Mr. Berinjela, e por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu acho que muito em breve nós teremos muitos, e a minha torcida é que nós teremos muitos ciclistas envolvidos nesse cenário internacional ou até mesmo dentro do Brasil, né? Porque o Brasil ele já é grande o suficiente para as mídias sociais. O Brasil é um dos países, é o país que mais consome mídias sociais no planeta, né? Então, essa relação com as mídias sociais, tem alguns atletas que eles têm dificuldade de fazer uma leitura do quanto importante é. E o Luke Rowe, quando ele postou essa foto do Mr. Berinjela, eu falei assim, acho que é uma ótima foto para tocar no assunto, porque eu imagino o seguinte, qual é o aspecto positivo para os patrocinadores, para os companheiros de equipe, para os staffs, até mesmo para os amigos pessoais dele? Qual é o tipo de mensagem que ele está transmitindo? De liberdade, de ser espontâneo e etc. Talvez, né? Mas tem algumas coisas que a gente faz entre os familiares, entre os amigos, que não necessariamente é divertido para outras pessoas. Ainda mais quando parte do seu trabalho, ou na verdade o seu salário é pago por empresas que o objetivo do patrocínio é associar a imagem da empresa à imagem do atleta. Ou seja, eu queria saber qual é a empresa que patrocina o Luke Rowe individualmente ou a Ineos, que tem essa pegada do Mr. Berinjela pedalando, pulando pelado no lago. Qual que é a armadilha dessa reflexão? Qual que é a armadilha dessa reflexão? Porque algumas pessoas podem falar assim, Samuca, mas ele está sendo ele está sendo autêntico, ele é assim mesmo. E tem outra, esses posts, eles geram a atração,
né? Tem várias pessoas que nunca entraram no Instagram do Luke Rowe e vão entrar. Então, assim, tem 3 posts, né? Os últimos 3. Ele apresentando o novo uniforme da Ineos. Ele fazendo um vídeo com o uniforme da Ineos. E ele cansou do uniforme, cansou do gel e resolveu pular pelado com a berinjela. Então você, ele está sendo autêntico e tem mais, isso daí gera atração, isso daí aumenta o número de seguidores, etc. Eu concordo, entendeu? Quando você faz algo polêmico, as pessoas gostam de coisa polêmica, né? Então quando você faz algo polêmico, você aumenta o número de seguidores. Só que esses seguidores, eles não estão atrás da sua verdadeira identidade. Eles estão atrás de algo polêmico. Então, só que conforme as pessoas vão se acostumando com aquilo, você começa a distanciar as pessoas que estão interessadas num outro tipo de mensagem e você começa a aumentar drasticamente o número de pessoas que estão interessadas nesse tipo de mensagem. Então é capaz que depois de um tempo, se ele começar a se ficar uma coisa viral, né, ele pulando pelado com a berinjela em diferentes locais do planeta onde ele está competindo, né, provavelmente daqui 6 meses, se ele colocar uma foto do pódio, todo mundo vai falar assim, pô, por que você não subiu no pódio pelado com a berinjela? Ia ser mais a sua cara, o que com certeza não seria legal para ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala desse lance das mídias sociais, se nós formos analisar apenas os números de seguidores, pode ter essa armadilha de que quando você faz algo que não necessariamente faz parte da sua essência, mas traz uma repercussão em relação ao número de seguidores. Daí você fala assim, não sabia que isso funcionava, deixa eu fazer de novo, e deixa eu fazer de novo. E conforme você vai fazendo e o número de seguidores vai aumentando, você vai se distanciando daquilo que você realmente gostaria de fazer. Outro aspecto dessa armadilha, vamos supor que o Luke Rowe, ele realmente é esse cara polêmico. Ele colocaria isso naturalmente. Esse é o Luke Rowe, ele gosta de pular pelado, ele gosta de colocar essas fotos nada a ver com o esporte. Daí ele tem um desafio que é tentar entender se as empresas que apoiam ele e que pagam o salário dele, se elas estão interessadas em continuar associando a imagem da empresa a quem você realmente é. Então você tem que descobrir se você é um personagem para quem paga o seu salário ou se você não é um personagem e não recebe o salário. Porque nada mudou. A única coisa que as mídias sociais fizeram foi potencializar essa responsabilidade ou essa exposição. Mas sempre foi assim. Essa história de que o que eu faço na minha vida pessoal não importa na minha vida profissional, hoje em dia importa, hoje em dia é uma coisa só. Não adianta ele ter, por exemplo, o Luke Rowe atleta, uma página, todo comportadinho, representando as marcas, e ter um Luke Rowe pessoal, que é uma outra pessoa, né? Por mais razoável que possa ser, por mais profissional que ele possa ser na bicicleta, entendeu? Ele continua tendo essa associação da pessoa e isso vai impactar o interesse ou não das empresas quererem pagar o salário do cara. Então, é um desafio muito grande para os atletas profissionais, na verdade é um desafio muito grande para todo mundo. A minha sugestão, por ser uma pessoa que tem relação com as mídias sociais, a minha sugestão é, esteja sempre aberto à opinião, né? E tenha um certo equilíbrio e uma cautela com os extremos. Isso quer dizer, nunca se descaracterize pelo número de seguidores, né? E tenha cautela o quanto você expõe a sua vida pessoal. Se isso vai além daquilo que você se sente confortável, não faça isso, mesmo que isso traga um número maior de seguidores. Porque essa inteligência em controlar a sua vida pessoal ou o quanto você faz além do que você faria é a mesma inteligência que você tem com qualquer relação, com a pessoa que você ama, com seu pai, com seus filhos, né? Existe esse equilíbrio entre a preservação da sua intimidade ou aquilo que você faz além do que você faria, né? Mas o estímulo das mídias sociais ele é tão poderoso, ele é tão viciante, que se você faz algo que você não faria, mas aquilo te entrega um número muito maior de seguidores, principalmente para as pessoas que mensuram o sucesso através do número de seguidores, se você faz algo que você não faria e aquilo traz um resultado muito grande, se essa pessoa não tiver estrutura para
avaliar isso e falar assim, mesmo tendo tido essa resposta, eu não sei se eu quero continuar nesse caminho, porque médio e longo prazo isso não é saudável, isso não é o que eu quero, isso vai me tirar completamente do meu trilho original. Eu acho que é isso. É apenas um convite para reflexão sobre essa história toda, sobre pedalar na estrada, de tentar avaliar mais os riscos, sobre o que você possa, caso você tenha interesse de ser um atleta profissional, o quanto flexível você é em relação ao que você faria além do que você faria normalmente, o quanto você quer expor além daquilo que você se sente realmente confortável em expor, para você conseguir perpetuar, ou na verdade para que você consiga caminhar junto com as mídias sociais sem se tornar um escravo ou refém das mídias sociais. Acho que é isso. Por favor, os comentários abaixo. Abraço, tchau.